dominar a física e desvendar os seus segredos. Neste vídeo vamos usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico criado por um fio infinito com carga uniformemente distribuída com uma densidade linear de carga mais lambda. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. A lei de Gauss é muito útil para nos ajudar a determinar o campo elétrico em determinadas situações e uma dessas situações é o fio infinito. Normalmente, nós temos que saber já a direção e o sentido do campo elétrico e a lei de Gauss ajuda-nos a determinar de uma forma muito simples a intensidade desse campo elétrico. É o que vamos ver aqui para o caso do fio infinito com carga uniformemente distribuída, sendo a sua densidade linear de carga mais lambda. Em primeiro lugar, temos que ver qual é que é o campo elétrico criado por um fio infinito, isto é, temos que saber qual é que é a sua direção e qual é que é o seu sentido. E depois a lei de Gauss ajudar-nos a determinar a intensidade desse campo. Como o fio é infinito, qualquer linha que eu trace perpendicular ao fio vai dividir o fio em dois. Se eu agora considerar aqui assim uma quantidade de comprimento infinitesimal dl, onde existe uma quantidade infinitesimal de carga dq, e quiser determinar a contribuição do campo elétrico aqui num ponto qualquer que dista r do fio, esta distância será r, o que eu devo fazer é o habitual. Criar aqui então um campo elétrico dE. No entanto, uma quantidade infinitesimal de comprimento dl' que esteja deste lado desta linha horizontal à mesma distância do que este dl, vamos colocar aqui um dl', a que corresponde um dq', esta quantidade infinitesimal dq', que tem exatamente o mesmo valor do que este dq, vai criar o campo elétrico que esta quantidade dq' vai criar aqui assim, neste ponto, é dada por, será um dE', e como estas duas distâncias são iguais, esta intensidade vai ser igual a esta, porque também estas quantidades de carga em cada um destes dl são iguais, estes comprimentos destes vetores, estas intensidades vão ser iguais e, portanto, quando eu vou somar estes dois vetores, dE' e dE, estas componentes na vertical vão se anular e a contribuição destas duas cargas vai ser, para o campo elétrico total, vai ser apenas na direção perpendicular ao fio. Como qualquer quantidade infinitesimal de fio acima desta linha horizontal vai ter uma quantidade infinitesimal de fio à mesma distância desta linha horizontal do outro lado, vai haver sempre uma relação entre pares de quantidades infinitesimais de carga em cima e em baixo, que vai dar uma relação deste género e, portanto, todas essas somas de vetores vão dar sempre um vetor perpendicular ao fio e a apontar, como a carga é positiva, a apontar para fora do fio. O campo elétrico gerado por um fio infinito há de ser sempre perpendicular ao fio e a apontar para fora do fio, porque a carga que está distribuída é positiva. Se a carga fosse negativa, este campo elétrico teria a mesma intensidade, a mesma direção, mas o sentido oposto. Obviamente que para o outro lado do fio aconteceria algo análogo e, portanto, deste lado do fio o campo elétrico seria também, é também horizontal, portanto, perpendicular ao fio e aponta para fora do fio. Isto é, se nós estivermos a olhar para o fio aqui de cima, se eu estiver a olhar aqui de cima para o fio parece isto e o campo elétrico ao longo distâncias iguais do fio vai ser qualquer coisa assim, aqui vai ser radial relativamente ao fio aqui assim. Eu vou pôr aqui a linha porque estes vetores não são iguais, mas como estão à mesma distância do fio têm exatamente a mesma intensidade.
Como já sabemos a direção e o sentido do campo elétrico, e devido à geometria do sistema, como iremos ver já de seguida, usando a lei de Gauss, podemos de uma forma muito simples calcular esta intensidade do campo elétrico, portanto este comprimento. E lembrando o que é a lei de Gauss? A lei de Gauss diz o seguinte, é muito simples, diz que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada qualquer é igual à quantidade de carga que estiver dentro dessa superfície, portanto que a carga que a superfície está a envolver, a dividir por epsilon zero. A essa superfície fechada dá-se normalmente o nome de superfície gaussiana. E atenção, a superfície não tem que ser nada físico. É uma superfície perfeitamente imaginária. Matematicamente, a lei de Gauss exprime-se da seguinte maneira. Ora, é o fluxo, portanto, o fluxo do campo elétrico é dado por este produto interno. Isto é o fluxo do campo elétrico através de uma superfície infinitesimal e como nós queremos o fluxo do campo elétrico através de uma superfície, vamos ter que somar todas estas contribuições e como é uma superfície fechada, colocamos aqui normalmente uma bolinha a indicar que este integral é um integral através de uma superfície fechada. A lei de Gauss diz que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada vai ser igual à carga que está dentro dessa superfície, a carga interna, a dividir por epsilon zero. A maravilha da lei de Gauss é que se nós formos capazes de arranjar uma superfície gaussiana, portanto uma superfície fechada, onde o cálculo deste integral se faz muito facilmente, o que vai acontecer é que muito facilmente, rapidamente conseguimos determinar este comprimento. E é isso que nós vamos fazer. A superfície gaussiana a ser usada deve ter a mesma simetria do sistema em estudo, neste caso o fio. Mas o que é que isto quer dizer? Ao fim e ao cabo, o que nós queremos é uma superfície onde este fluxo ou vai ser nulo em algumas zonas da superfície, ou que o campo elétrico seja constante, a sua intensidade seja constante na superfície onde estamos a calcular o fluxo. Se assim for, este integral que aqui está, que pode se tornar complicadíssimo, fica muito simples de determinar e ao fim e ao cabo vai ficar apenas o produto de uma intensidade que queremos determinar, que é a intensidade do campo elétrico, com uma área. Então, neste caso, uma superfície que obedece às condições que eu acabei de referir é uma superfície cilíndrica. Então, vamos desenhar aqui um cilindro. Este cilindro vai ter uma altura h e vai ter aqui um raio, esta distância, vou designar por r. Esta superfície fechada, que é este cilindro, pode ao fim e ao cabo ser dividida em três superfícies. Uma tampa em cima, uma tampa em baixo e esta superfície aqui à volta. Logo, este integral vai ser, ao fim e ao cabo, a soma de dois integrais de superfície, mas que não são de superfície fechada. Vamos ter que calcular o fluxo do campo elétrico para nesta superfície de cima, o fluxo do campo elétrico nesta superfície de baixo e o fluxo do campo elétrico nesta superfície toda à volta. Então vamos chamar esta superfície a superfície 1, esta cá de baixo a superfície 2 e esta aqui à volta a superfície 3. E, portanto, este integral vai, ao fim e ao cabo, dividir-se em três integrais. Na superfície, portanto, o integral de superfície 1, estamos a integrar na superfície 1, aqui assim, é o fluxo nesta superfície, mais o integral do fluxo na superfície 2, neste topo de baixo, mais o integral na superfície aqui à volta. Portanto, o fluxo na superfície aqui à volta. Agora é muito importante saber como é que se define os vetores de superfície infinitesimais, estes dAs, para cada uma destas superfícies. Numa superfície gaussiana, estas quantidades infinitesimais de superfície apontam sempre para fora da superfície. Logo, aqui na superfície 1, o dA, que eu vou chamar dA1, tá bem? É vertical e aponta para cima. Portanto, isto é a área infinitesimal em cada um dos pontos aqui da superfície. Algo análogo acontece para a superfície aqui de baixo. Vamos ter aqui dA2, também vertical e aponta para baixo. E aqui é tudo à volta,
E para esta superfície 3, em todos os pontos da superfície, as quantidades infinitesimais de área, estes vetores que representam cada área infinitesimal, aqui à volta, vão ser sempre radiais, vão estar sempre a apontar assim a tudo à volta. Aqui assim, exatamente neste ponto, será qualquer coisa deste género, dA no ponto da superfície 3. Vamos só apagar aqui isto para não confundir. Agora vamos analisar qual é o fluxo do campo elétrico, já sabemos que é assim, é perpendicular ao fio em cada uma destas superfícies. E vemos que o campo elétrico para a superfície 1 é sempre perpendicular, tudo à volta, é sempre perpendicular ao dA. Logo, este produto interno, como estes dois vetores fazem um ângulo de 90 graus, isto aqui seria E, o módulo de E vezes o módulo de A vezes o cosseno de 90, o cosseno de 90 é zero, logo, este produto interno dá zero. O fluxo na superfície 1 vai ser igual a zero. Portanto, este integral vai ser nulo. Algo análogo acontece para a superfície aqui de baixo. Na superfície aqui de baixo, os dAs vão também ser todos perpendiculares ao campo elétrico. Logo, este integral também dá zero. Ficamos apenas com este. E aqui, o interessante neste integral é que o módulo de todos os vetores é campo elétrico nesta superfície, como todos eles estão à mesma distância R do fio, e o módulo destes vetores, embora os vetores sejam todos diferentes, porque têm todos direções diferentes e sentidos diferentes, uns apontam para ali, outros apontam para ali, e tudo à volta, não é? Mas a intensidade mantém-se igual, como este produto interno é a intensidade de cada um dos E's, vezes a intensidade de cada um dos A's, que também é igual para qualquer um deles, vezes o cosseno do ângulo que cada um dos dAs 3 faz com o campo elétrico, e esse ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1. Este produto interno, para qualquer contribuição na superfície exterior, vai ser pura e simplesmente igual a EdA. E como este campo elétrico não varia, esta intensidade não varia ao longo da superfície, ao longo de cada um destes dAs, eu posso escrever este integral de uma forma diferente, que é passar o E para fora, porque não depende do dA em questão, e portanto este fluxo total sobre esta superfície cilíndrica, estes dois contribuem com zero, e este integral que aqui está, este fluxo, vai contribuir apenas com E dA, sendo que estamos a integrar na superfície 3. Fica-nos apenas por calcular este integral, e este integral, ao fim e ao cabo, o que é? É a área desta superfície exterior, que ao fim e ao cabo é a área de um retângulo, que tem aqui este comprimento, é o perímetro daqui desta circunferência, que é 2π vezes r, e esta altura, que é 1h. E, portanto, isto que aqui está, isto aqui vai ser 2πr vezes h. Então, eu vou ficar aqui, pura e simplesmente, com E igual a 2E vezes 2πr vezes h. Este integral, que tinha um aspecto assustador, reduz-se a esta expressão tão simples, que é 2π vezes r vezes h vezes E. E é este E que nós queremos determinar, é a expressão para esta intensidade que nós queremos determinar. Ora, agora a única coisa que nos falta calcular é a carga que está dentro desta superfície fechada, deste cilindro, e isto é facílimo de determinar. Ora, qual é a quantidade de fio? Onde é que a carga está distribuída? Está distribuída no fio. Qual é a quantidade de fio que nós temos? É este comprimento que vai daqui até aqui. Que comprimento é este? O comprimento é este, é um comprimento L. Se eu sei que a densidade linear de carga no fio é uniforme e vale mais lambda, para eu saber a quantidade de carga que tenho neste pedacinho de fio que eu aqui representei a azul, a única coisa que eu tenho que fazer é multiplicar este lambda por este comprimento. E, portanto, o que é interno, a carga total que está aqui dentro do cilindro, da superfície gaussiana, da tal superfície fechada, vai ser igual, pura e simplesmente, este Q interno vai ser pura e simplesmente igual a H vezes lambda. Estão a ver a facilidade que é? Porque agora nós vamos apenas igualar estas duas expressões e obtemos esta
relação simples. 2πr vezes H vezes E é igual a H vezes lambda, e como aqui os H's vão cortar, nós vamos chegar, falta aqui o epsilon, isto vem daqui, e portanto vamos chegar à conclusão, vamos passar para aqui, vamos chegar à conclusão então que o E, que é a intensidade do campo elétrico, vai ser igual a 1 sobre 2π epsilon lambda sobre R. Obtivemos a direção e o sentido do campo elétrico apenas fazendo a análise vetorial da contribuição de cada um dos dQs no fio, como já fizemos por diversas vezes, e sabendo a direção e o sentido, e devido à geometria do sistema, usando a lei de Gauss, muito facilmente conseguimos determinar a expressão que nos dá a intensidade deste campo elétrico, portanto, nos dá este comprimento, e verificamos que o campo elétrico é radial e vai diminuindo com o inverso da distância ao fio. Caso de uma carga pontual em que o campo elétrico varia com o inverso do quadrado da distância, aqui num fio infinito o campo elétrico vai variar com o inverso da distância ao fio. A lei de Gauss é uma lei poderosíssima que nos permite, como acabámos de ver, determinar de uma forma muito simples e prática a intensidade de um campo elétrico que conhecemos já a direção e o sentido. Bom estudo, bom trabalho!